I want to ask you about Elon Musk, who's a very good friend of Donald Trump and who spent millions of his own money helping to elect Donald Trump. You and your Supreme Court had a major standoff over what you accused him of basically having accounts that were damaging Brazil's democracy. Finally, Elon Musk complied. But are you concerned that he might try again to bring these accounts up, particularly backed by his friend, the leader of the world's only superpower to be, that would be Donald Trump? Well, the only thing that we want is that this businessman should treat the countries with respect and not use fake news to inform the people, either the U.S. people or the Brazilian people. It's very important for us to take into account that we need to go back to the civility and humanism between human beings. I can't imagine to instill hatred. We should not continue to raise controversy when we could stimulate peace. We could do stimulate humanism and other facilities and solidarity. It's an option for life that we have taken, that the human being should go back to be a human, humanistic, that people should respect each other. No one is obliged to love or enjoy anybody. What we need is to enjoy the people as they are, treat them with the respect that they do. Vocês não vão acreditar no que aconteceu agora. Saiu a maior bomba contra o PT e a gente sabe o real motivo do porquê que o Lula estava tão desesperado assim quando soube que Donald Trump acabou ganhando as eleições. E a história, ela é muito, mas muito pior do que você consegue imaginar. A situação é caótica mesmo. E agora tudo vazou na internet. Eu vou trazer para vocês o que aconteceu, sem contar que Bolsonaro agora tem chance de ficar elegível novamente. E já contaram tudo na internet, inclusive a Globo assumiu isso, gente. Então a situação é muito caótica mesmo agora. Vamos lá que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Para você que não me conhece, sou a Alessandra Gonçalves, sou jornalista e hoje você vai entender um pouco sobre política aqui. Bora lá então? O Brasil praticamente fez campanha para Kamala Harris e que claramente está vivendo vários problemas em relação à diplomacia e também com envolvimento de polêmicas com figuras públicas dos Estados Unidos. Só que a vitória do Trump agora foi assim, um recado para o Lula, foi um recado para a esquerda brasileira. A Gazeta do Povo trouxe o seguinte: a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos da América movimentou nessa quarta-feira auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diversas áreas do governo. O resultado foi encarado com uma preocupação por esses aliados, que veem a possibilidade das eleições americanas exercerem um reflexo sobre a política brasileira negativa para o governo Lula. Por que o Lula e a esquerda tá achando isso, gente? O que acontece? Nos Estados Unidos, estava todo mundo pensando que Donald Trump não iria ganhar e que a esquerda seria mais forte. Só que acabou que Trump ganhou essas eleições. Querendo ou não, um dos países que mais influencia o Brasil fora é os Estados Unidos. E a relação entre o Lula e o Trump não são nem um pouco boas. Aliás, o Lula fez campanha para Kamala Harris. As pautas dos dois não tem nada a ver e a gente tem que lembrar que o Donald Trump tem uma certa proximidade com o Bolsonaro, que é o ex-presidente. Mas você acha que isso é a pior parte? Não é a pior parte. É com certeza o que vem sendo questionado no Brasil, principalmente pelos Estados Unidos, é a democracia e a justiça brasileira. Não é à toa que a gente viu deputados indo nos Estados Unidos para falar sobre a situação que aconteceu no Brasil. E agora, os Estados Unidos tendo um congresso bastante cheio pelos republicanos que são de direitas, um presidente que é de direita e, para piorar ainda, o Elon Musk, que agora é um braço muito forte de Donald Trump, o mesmo Elon Musk que teve problemas com a justiça brasileira, em específica Alexandre de Moraes. Isso soa como uma preocupação para o governo e para os órgãos públicos do Brasil, porque agora sim o Elon Musk tem uma força incontrolável, que pode até influenciar diretamente no Brasil. E nem a esquerda e nem o judiciário querem isso. Não é à toa que a gente tá vendo os jornalistas da Globo virarem pra gente falar: olha, foi uma tristeza, agora voltou aquelas medidas abomináveis do Donald Trump. Já estão falando que o Trump vai interferir na política interna do Brasil. Sem contar na pior parte de todas, que é
a chance que Donald Trump pode dar para que Bolsonaro fique elegível. Falo para vocês que eu não acreditava que o Bolsonaro teria alguma chance de se tornar elegível antigamente. Uma, porque o cenário dizia pra gente que isso não ia acontecer. Qual o sentido da esquerda colocar Bolsonaro de volta, gente? É certeza que iriam perder nas urnas, porque o maior público do Brasil é um público de direita. Então não tinha interesse nenhum pra direita, no caso, pra esquerda, gente, de querer colocar o Bolsonaro de volta. E muito menos para a justiça. A gente tem que lembrar que as principais pessoas que vão contra aos métodos de justiça brasileiro são mais de direita do que de esquerda. Então, Bolsonaro eleito, lembrando, o caos que já teve com o STF, não tinha interesse nenhum para eles. Só que agora, mesmo não tendo interesse, tem uma coisa que a gente chama que é pressão. E isso, com certeza, o Bolsonaro, agora alinhado com o presidente dos Estados Unidos, gera muita pressão. Mas muita pressão mesmo. E a gente tem que lembrar que ainda tem o Elon Musk que já não gosta nem um pouco da justiça brasileira. Foi uma das pessoas que mais questionou o que estava acontecendo aqui no Brasil com o X. Vocês acham mesmo que o Elon Musk vai esquecer do dia para a noite o que aconteceu no Brasil? Obviamente não. Isso aí fez com que o dia da esquerda, e aqui no Brasil, para quem não gosta, uma democracia, né, acordasse mais tenso. Isso está gerando uma preocupação muito grande agora na esquerda brasileira. Isso é um ponto muito importante. A preocupação é tão grande, o medo deles é tão grande de que Bolsonaro ganhe uma força, que a gente tem um exemplo para vocês que aconteceu dentro do Globo News, tá? No Globo News foram falar sobre a vitória de Donald Trump. Por um pedaço, uma das pessoas que estavam lá acabou dizendo sobre, talvez, se a chance do Bolsonaro ficar elegível de novo. E, imediatamente, assim, os jornalistas já começaram a cortar, mudar de assunto, lá fora desse contexto, porque sabem que ultimamente no Brasil as emissoras elas são polarizadas e normalmente são contra a direita, né? A direita não banca. Mas assiste o vídeo pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá, gente? O vídeo foi publicado aqui nesse perfil do Leandro de Jesus. Trata o seguinte, olha o que ele escreveu. Comentaristas tentam falar sobre a possibilidade de Bolsonaro ser candidato em 2026 e é interrompido ao vivo na cara dura na Globo News. Se isso não é censura, é parcialidade. O Trump vencendo nos Estados Unidos gera um reforço, um fortalecimento da direita brasileira. E especialmente do bolsonarismo como um movimento político muito associado ao trumpismo. E eu não estou inventando isso, o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos agora junto com Trump comemorando a vitória. Então é bem possível que nos próximos movimentos a gente veja uma pressão vinda dos Estados Unidos com Trump já empossado para reverter o status de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, abrindo caminho para que o Bolsonaro possa ser candidato em 2026. Então não descarto em absoluto essa possibilidade de o Bolsonaro de fato ser o candidato em 2026. Sai fortalecido. É uma história tão colada que fortalece de lá para cá também. Mas, Guilherme Casarões, nós ultrapassamos o horário combinado com você aqui no estúdio, foi um grande prazer. E você abre para a gente a senda que nós pretendemos percorrer no próximo bloco, analisando justamente as repercussões dessa vitória de Trump aqui no Brasil durante o governo Lula. Muito obrigada, foi sensacional. Obrigado, sua contribuição. Obrigada mesmo. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi só ele abrir a boca sobre o Bolsonaro, a gente viu que foi um corte instantâneo da jornalista, né? Ela foi tipo assim, tá bom, querido, para de falar que isso aí vai dar BO pra gente, tá bom? Para aí, vamos encerrar o programa, acabou. Pelo amor de Deus, não esquita que Bolsonaro vai ficar elegível aqui. Literalmente. Agora, se ela receber um comando de alguém, porque aqueles jornalistas, eles ficam com sempre um fone recebendo algumas instruções. Eu já não sei dizer pra vocês, mas uma coisa é, além de ser um pouco antiético e mal educado, a ação dela, eu tenho que dizer que, assim, né, típico da Globo. Se vocês, o que vocês acham? Põe nos comentários. Porém, as eleições dos Estados Unidos, elas conseguem afetar todo mundo, inclusive o judiciário, que agora tá fazendo piadinha. Pois é. E a revista Oeste publicou o seguinte pra gente. Com vitória de Donald Trump, ministros do STF fazem piadas sobre perda de visto para os Estados Unidos. Conversa ocorreu entre Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli
e Cássio Nunes. Antes de uma sessão no plenário, nessa quarta-feira, dia 6, ministros do Supremo Tribunal Federal deram piada sobre as possibilidades de terem seus vistos para os Estados Unidos cancelados depois da vitória de Donald Trump. A brincadeira entre eles era tentar adivinhar quem que seria o primeiro a perder a permissão para entrada no país. De acordo com a Folha de São Paulo, a conversa ocorreu com a presença do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cássio Nunes. Em setembro, os senadores e deputados republicanos dos Estados Unidos enviaram uma carta à Secretaria do Estado Norte da América, caso o secretário Antony Blinken, em pedido da revogação dos vistos dos membros do STF. O documento chamava Alexandre de Moraes de ditador totalitário e afirmava que os demais eram cúmplices de práticas antidemocráticas. As possíveis consequências da vitória de Donald Trump para os ministros do STF são: o governo da democrata Joe Biden ignorou essa carta. No entanto, com a vitória de Donald Trump, a expectativa é que a pressão sobre a corte brasileira aumente. Isso pode ocorrer especialmente para tentar reverter a inelegibilidade, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro e discutir uma anistia que lhe permita concorrer em 2026. Segundo o jornal, os ministros parecem calmos quanto ao novo contexto político. As pressões dos Estados Unidos já eram frequentes, mas não resultam em ações concretas. Além do pedido de revogação dos vistos, parlamentares norte-americanos divulgaram um relatório que critica a liberdade de expressão dentro do Brasil. Além disso, eles mencionam a suposta omissão do governo Biden. O documento foi elaborado pelo Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos com apoio dos parlamentares brasileiros alinhados a Bolsonaro. Eles solicitam ações econômicas contra o Brasil. Gente, vocês não têm noção do quanto que isso pode dar problema, o fato do Bolsonaro estar inelegível. Mas pode dar muito problema para muita gente mesmo. Põe nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que os ministros vão perder os vistos agora que Trump entrou? Ou você acha que não? Vai ficar tudo tranquilo, tudo normal? Põe aí nos comentários. Pois é, mas tá todo mundo com medo, incerto, preocupado com o que vai acontecer com o Bolsonaro, inclusive o próprio Costa Neto, que agora, depois da vitória de Trump, fez a fala dizendo o que ele acha dessa situação, se a situação vai pra frente, se Bolsonaro não vai pra frente. E vou falar, me surpreendeu bastante essa entrevista que ele deu. Uma entrevista feita pela UOL, Valdemar da Costa Neto falou que a eleição de Donald Trump podem trazer benefícios para o Bolsonaro. E a resposta do Bolsonaro seria, então, provável aliança com Donald Trump, né? Mas assim, olha o que Valdemar da Costa Neto disse. Acontece que já está todo mundo planejando e sabendo que talvez essa anistia possa rolar por conta de Donald Trump, inclusive aí, né, o Valdemar da Costa Neto. Mas perguntaram muito, mas muito mesmo, sobre Bolsonaro a todos os de direita, mas poucos pararam para escutar o que o Bolsonaro disse sobre esse caos com Donald Trump e se ele acha que tem chance de ficar elegível de novo. E no meio dessa dúvida, ele praticamente foi na Áurea Verde, que é um jornal que a gente tem muito forte aqui no YouTube, e falou sobre esse fato. Acompanhando a votação, né, até realmente a certeza da volta do Trump ao governo. Fato que, particularmente, entendo para todas as pessoas de bem no mundo todo, foi excepcional. Presidente, aliás, uma madrugada vitoriosa e uma manhã que começa a mostrar o que temos pela frente. Nós temos agora um Trump com a vitória da Câmara, com a vitória no Senado, um Trump que chega com uma força que ele vai experimentar pela primeira vez. E é uma pergunta que eu faria para o Trump e faço para o senhor, presidente. O que pode e deve ter sido aprendido, o que se aprendeu no primeiro mandato e que poderá ser novo agora numa chegada de Trump à Casa Branca e já torcendo pela volta do senhor para o Palácio do Planalto, presidente? Olha, os informes que eu tenho, né, é que houve uma corrida, aumento da população idosa indo votar nos Estados Unidos. A comunidade negra também, uma parte considerável, entendeu que ficar em cima do discurso da esquerda, do vitimismo, as pautas ditas identitárias, não leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva todo mundo a uma situação difícil econômica. Também aprendemos, lá se aprendeu, e aqui também, entendo eu, grande parte da população entende, de que quem quer a prosperidade não pode ficar esperando no Estado. Quem faz a prosperidade, quem faz a tua vida é você.
Tá? É você, não vai ser, até porque para o Estado te dar alguma coisa, ele vai ter que tirar de alguém. E se o Estado tira 10, ele dá 8. 2 ou mais vão para outras áreas que não são racionais, né? Vai para a corrupção, vai para o desgaste, vai para a manutenção da máquina pública. E com o Trump voltando, o que ficou na memória do povo lá, a política do Trump, por exemplo, foi a redução da carga tributária. Ele fez isso. E eu acompanho muito os 2 anos finais dele, porque eu era presidente aqui no Brasil. Pode ter certeza que, em parte, inspirado nele, botamos essa política para valer no Brasil da redução da carga tributária. E é claro, botamos lá embaixo, ou melhor, zeramos impostos federais de combustíveis, zeramos impostos de importação de muita coisa também, em especial produtos de saúde, ou seja, e passamos a arrecadar mais. O Trump pegou isso lá atrás. Entendemos aqui que você não, isso a frase não é minha, deixar bem claro, que você não combate, você não diminui a pobreza atacando quem tem recurso. Temos uma experiência de 2 décadas aproximadamente na França, onde o presidente da época resolveu taxar grande fortuna. O pessoal que tinha dinheiro levou seu capital para a Rússia. E a França teve que voltar a acabar com esse imposto na grande fortuna, porque a França economicamente iria para o espaço. E nós, acompanhando isso, vendo a história do mundo, tendo, por exemplo, ministros competentes ao nosso lado, nós vencemos um período difícil no Brasil, que foi a pandemia, foi a guerra da Ucrânia, foi a maior crise hídrica da história do Brasil que nós vivemos, além daquela barbaridade, né, daquela catástrofe de Brumadinho. Sim. Ou seja, temos uma memória, o povo também tem uma memória do que foi o nosso governo. Mas agora há pouco tive a notícia que o dólar ultrapassou a casa dos R$6. Olha, isso daí não é de uma hora para outra que esse aumento da temperatura do paciente acontece. O paciente vai sendo ignorado, tá? Não se trata a origem do problema, e daí descamba no preço do dólar. Preço de Bitcoin, o valor do Bitcoin, e outras coisas. Aí, o governo que agora você pode ver, eu estava acompanhando, né, porque a gente conversa com muita gente, tem informações também, o governo tem que fazer um corte acima de 50 bilhões para você trazer a normalidade. Corte da onde? O governo tem 3 alternativas pela frente, Vitória. Acredite se quiser, Vitória. Um ajuste nos programas sociais, ou seja, mexer no Bolsa Família e no BPC, ou ele mexe no percentual de reajuste do salário mínimo, ou seja, a inflação está aí, nos produtos alimentícios. Ele vai ter que mexer no índice de reajuste do salário mínimo. Ou então uma outra opção, que todas são salgadas, e digo mais, não pergunte para mim o que eu faria, porque não teria chegado a esse nível, porque eu botei o ministro da Fazenda, convidei, ele aceitou, o Paulo Guedes, que vinha tomando providência para que isso não acontecesse. A terceira desvinculação da saúde e educação. Pessoal, os professores têm na memória, e nós demos o maior reajuste da história da educação para os professores, 33%. A mesma coisa também para os enfermeiros, que depois o governo Lula, né, vai na justiça com seus amigos e bloqueia tudo isso aí. Ou seja, o Brasil está entrando numa situação crítica, de muita tristeza, muito choro e ranger de dentes. Para quem acreditou lá atrás que o cara ia dar picanha para todo mundo, depois passou para abóbora, depois passou para alface, agora está na chicória, eu lamento. Exato. Para quem acreditou nisso daí. E a verdade vem. E a economia, Vitória, não perdoa. Não perdoa. E você pode ver, o Milei está tirando a Argentina do buraco econômico. Medidas salgadas iniciais. Quem, porventura, assumiu o governo em 27, eu espero que seja alguém de direita, alguém conservador, porque a questão identitária, né, são as pautas de costumes, de família, de religião, elas são importantes também. Eu sei que você não vive, né, materialmente disso, mas você sofre quando um parente teu, um filho em especial, é pescado, pelo amor de Deus. Que falta de consideração com uma criança. E eu sempre digo, temos que buscar saber onde começa isso tudo. Essa de destruição da família começou com o decreto do Lula em 2009. É o BNDH3. Eu sempre digo, né, vereadores que assumiram agora, que vão assumir agora, pegue esse decreto, BNDH3 de 2009, e leia, ele é bastante, tem mais de 100 páginas, para você saber quais são as metas do PT. E você mostra para a sua comunidade, para a sua cidade pequena, em Nhoaque, por exemplo. A cidade pequena lá de Mato Grosso do Sul, eu cito porque eu morei lá por 3 anos. Eu acredito que lá não tenha mais que 3 mil eleitores. Acredito que não tenha mais de 3 mil eleitores. Para você saber que um voto mal dado faz. Não acredite quem te promete o paraíso. Pode acreditar que é jovem, 18, 19 anos, 17 anos, está namorando, está apaixonadíssimo, né, um pelo outro,
e ali um troca juros de amor, mora até debaixo da ponte. Isso não é uma realidade. A verdade vem, esse glamour todo, com o tempo, ele fica um pouco para trás. A família é uma coisa séria. A família é que grupo de pessoas, né, que vivem ali, convivem, e que num momento difícil um busca se escorar no outro. Aí entra o PT, falando barbaridades sobre família, e é doutrinado em sala de aula. Há pouco tempo a gente reclamava da doutrinação na universidade. Está na escola fundamental. Então esse voto é importante. Você não pode dar um voto para alguém que está vinculado ao partido de esquerda, que pregam, né, que tem documentos para destruir a tua família. Essa pauta pesou nos Estados Unidos. A gente conhece o Trump, convivi 2 anos, ele lá, eu cá, na presidência da República, trocamos muitas informações, muitas ideias, passamos maus momentos juntos, como ele pegou o final da Covid, eu peguei o meio, né, o final ele enquanto presidente, o meio enquanto presidente aqui, e quanto a esquerda usou isso contra a gente. Exato. A verdade vem vindo à tona. Hoje nós estamos ainda preocupados em falar, em discutir vacina, em falar em voto eletrônico, isso para dar cadeia, que ponto nós chegamos. Mas eu entendo que o que aconteceu no dia de ontem, a volta do Trump agora em janeiro, nós vamos ter um reflexo positivo muito grande aqui no Brasil.